Alguém falou alguma coisa. Permitir. Tá, eu vou seguir, tá? Eu ouvi alguém falando alguma coisa. Se precisarem falar, pode abrir o microfone aí, só falar, tá bom? Então, a gente estava nessa pegada, né, de fazer o devocional dos livros de Timóteo, né? E, e aí a gente interrompeu por razão das coisas que aconteceram aí na igreja, de algumas reuniões, e a gente está retomando aí, né, através do Ministério Mergulhando na Palavra. A gente vai falar a respeito de alguns temas, né, dentro aí das cartas de Paulo ao seu servo Timóteo, né? Tá bom? Vamos dar início. Veríssimo, só para lembrar aí, acho que você colocou para gravar já, né? Sim, é importante falar, pessoal, já está sendo gravado já. Amém. Então, pessoal, vamos lá. O que é isso aí que vocês estão vendo na tela, né? A gente está chamando de The Moving Hill, né? É uma série aí de pequenos devocionais, aulas aí, tá? E a gente, nessa primeira temporada, está focando aí de instruções do apóstolo Paulo para Timóteo, tá? O que significa The Moving Hill, né? Moving é movimento, hill é montanha, é morro, né? Então, realmente ali é o que a gente está sugerindo aí, um morro em movimento, né? O que é esse movimento, né? É um movimento de discipular, movimento de apresentar conhecimento na palavra, né? E através desse conhecimento que todos nós possamos amadurecer juntos, né? Através do ensino, do aprendizado aí da palavra de Deus, amém? E para que o morro saia aí dessa condição, né? De não simplesmente falar, entender achismos, né? E realmente se mover em função do que o nosso Senhor Jesus deixou como ensinamento para a gente, né? E a gente resolveu iniciar aí com as instruções de Paulo para Timóteo, amém? A gente tem um versículo aí, que é o 2 Pedro 1,5, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e a virtude, o conhecimento, tá? Então, o que é necessário, amados, para que a gente siga, né, nessa caminhada com Cristo Jesus, é necessário fé, que nós creiamos que Ele é o nosso Salvador, Ele ressuscitou e vai voltar para nos buscar, amém? E que a gente possa acrescentar a essa nossa crença a virtude. O que é virtude? É tudo aquilo que nós já tínhamos de bom, tudo aquilo que faz parte do nosso caráter, amém? E que a gente possa acrescentar a fé e a virtude, o que? O conhecimento, amém? Então, que a gente possa crer em Jesus como nosso único, suficiente Salvador, que a gente possa acrescentar dentro dessa fé as nossas virtudes, tudo aquilo que nós temos de bom, tá? E juntar tudo isso ao conhecimento que é parte desse conhecimento a gente está apresentando para vocês aqui através do Mergulhando na Palavra, amém? Para que nós possamos caminhar como obreiros aprovados, que é o tema aí da aula de hoje, aí, do devocional de hoje, amém? Glória a Deus, vamos seguir. Eu vou ficar sem visualização de vocês aí, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí e falar, que eu faço um pause aqui e volto para a tela aqui, tá bom? Então, fiquem à vontade. Tamo junto aí. Se a apresentação está valendo. Glória a Deus, me ajuda aí. Então, vou fazer por aqui. Vamos lá. Agora sim, deu certo. Então, o nosso devocional de hoje, nossa aula de hoje, ela vai ser baseada em 2 Timóteo 2, 14 a 26. Eu também vou abrir com vocês aqui, e deixar aberto aqui, tá? 2 Timóteo 2, 14 a 26. Tá? Na minha Bíblia aqui tem como título O Obreiro Aprovado de Deus, tá? Por isso que a gente deu esse título aí pro devocional de hoje, tá? Então, vamos começar aí
pelo que Paulo disse a Timóteo, tá? Dentro dessa passagem aí. Procura, ou seja, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, tá? Para dar um contexto aí, um pano de fundo, Timóteo era discípulo de Paulo, amém? E é como se o apóstolo Paulo seria o líder dessa igreja, e na verdade era isso que acontecia mesmo, né? Da igreja primitiva, tá? Ele saiu em viagens missionárias, nessas viagens missionárias ele abriu algumas igrejas, tá? Timóteo era digamos assim, dentro do contexto do que nós vivemos no nosso ministério, Timóteo, ele era um pastor de uma dessas igrejas abertas, amém? Então, Timóteo era um jovem, na verdade, um jovem pastor aí. Então, o que o apóstolo Paulo disse aqui nessa passagem, 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra de Deus. Amém? Então, queridos, o que a gente tem aí como primeiro ensinamento aí, né, dos obreiros, um obreiro aprovado por Deus, manejar bem a palavra, amém? Então, que a gente possa ter intimidade com isso aqui, com a palavra de Deus, amém? Que a gente saiba lidar com problemas do dia a dia, manejando a palavra de Deus. Que a gente saiba lidar com problemas ministeriais, manejando a palavra de Deus. Amém? E que a palavra de Deus seja sempre a nossa verdade, que as nossas opiniões não sejam nada, tá? A minha opinião não importa, a sua opinião não importa. O que importa é a verdade que está aqui na palavra de Deus. Amém? É isso aqui que Paulo está tentando transmitir aí para um dos seus pastores, que é o Timóteo, né? Então vamos lá, seguindo, tá? No versículo 16, a gente tem: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Amém? E aí, amados, eu queria passar para vocês aqui. Estou tendo um probleminha aqui para passar nos meus slides, mas eu já chego lá, cheguei. Vamos lá. Tá? Então, vamos lá. O que Paulo estava falando aqui, tá? E aí a gente tem como aqui algumas lições de casa, tá? 2 Timóteo 4:3, por exemplo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, ou seja, as pessoas irão atrás de mestres que falem o que elas querem ouvir. Amém? Segundo os seus próprios desejos, tá? A gente tem lá, 1 Timóteo 6,3, se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, 1 Timóteo 6,3, tá? Em Tito 1:13 e 14, tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Ou seja, que nós possamos nos pautar pela palavra de Deus, e não por aqueles aí, que, por exemplo, ele cita aqui lendas judaicas, nem a mandamentos de homens, amém? Que nós possamos caminhar através da verdade que é a palavra de Deus, né? A gente tem ali em Tito 3,9, evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Esse versículo é muito eu, assim, amém, amados? Eu acho que eu já até falei para alguns de vocês. Não sei se vocês já viram na internet aqueles debates de um falando contra o outro, o batista falando contra o presbiteriano. Eu, particularmente, acho aquilo, assim, de verdade, uma perda de tempo. Amém? Nós precisamos nos pautar na palavra de Deus, tá? Então, em amor, tem um lugar que todo mundo que segue a palavra de Deus converge, se encontra, que é Jesus Cristo. Amém? Então, cada igreja vai ter a sua doutrina, a sua maneira de batizar, a sua maneira aí de lidar com vestimenta. Então, é isso que o apóstolo Paulo estava tentando dizer para Tito, para o seu pastor aí, para Tito, não, perdão, para Timóteo, né? Que nós não venhamos a entrar dentro de discussões tolas, amém? Se é uma heresia, sim, claro, nós temos que combater, nós temos que, em amor, exortar, amém? Mas discussões tolas, por exemplo, é errado você cortar o cabelo de lado, é errado você ter tatuagem, sabe? Esse tipo
de discussãozinha que não leva a nada, tá? Então, esse tipo de coisa a gente precisa evitar como obreiros, amém? Que a gente possa convergir dentro de quem? Dentro da figura de Cristo Jesus, tá? 2 Timóteo 1,13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. No caso de mim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, amém? E mais uma vez, 2 Timóteo 2,16, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Eu acho que inúteis já está claro, né, que nós não venhamos a entrar em debates de vãs doutrinas, amém? E profanas, sabe quando você tem amigos no mundo? E veja bem, não tem nenhum problema ter amigo no mundo. Eu faço parte de um grupo aqui, lá da vila que eu nasci, a Vila Carolina, lá no bairro do Limão, que são amigos meus, amém? Mas que nós não venhamos esconder desse grupo que nós somos cristãos, amém? Então, depois vocês dêem uma lida lá em 2 Timóteo 2,16. Então, quando a gente vai para uma conversa profana, você está dentro de um contexto ali não cristão, tá? E as conversas profanas começam a acontecer e você, como diz aí uma música aí, né, do mundo aí, você deixa a vida te levar para dentro dessas conversas profanas. Então, não tem problema algum a gente ter amigos do mundo, mas que a gente não deixe se levar pelas conversas do mundo, né? Que nós possamos ser luz em todos os lugares que nós pisarmos. Amém? Glória a Deus. E aqui, né, devemos guardar aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento, advertindo aqueles obreiros que se opõem e se negam a essa conduta, né? Seguindo, verso 17. Deixa eu colocar mais alguém na reunião aí. Amém. Verso 17, tá? Ainda dentro do contexto aí do obreiro aprovado, pessoal. O ensino deles alastra-se como gangrena. Himeneu e Fileto estão entre eles. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim desvirtuam a fé de alguns. Aí eu coloquei uma notinha aqui para a gente entender, tá? Ao que parece, essas pessoas aqui, Himeneu, Fileto, eles ensinavam que a ressurreição é somente uma ressurreição espiritual do pecador para uma nova vida, em união com Cristo Jesus. Ou seja, eles entendiam e ensinavam, como nós entendemos aqui, né, que uma vez a pessoa sendo batizada, ela renascia para o mundo, tá? Mas eles não ensinavam, tá, que a gente teria uma segunda ressurreição que seria lá no fim dos dias. Basicamente era isso aí. Aí eu dei aqui para você, opa, deixa eu voltar eu dei aqui para vocês um versículo aqui, que é 1 Timóteo 1,19. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto. Esse aqui eu não marquei, vou abrir a mensagem. 17, né? É engraçado, esse aqui eu não marquei, mas eu vou ler para vocês. Vamos lá. 1 Timóteo 1,19, que eu acho importante aqui, só para vocês não se perderem no contexto aí. 1 Timóteo 1,19. Aqui. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, as quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém? Então, esses caras estavam ensinando coisas erradas para o povo, e o que Paulo fez? Segundo palavras do apóstolo Paulo, tá? Entregou eles a Satanás, olha que coisa. Amém? E aí a gente tem aqui, ó, algumas lições de casa, né, que a gente pode ler depois, Romanos 6,4, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, que eu acabei de falar para vocês aqui, né, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, essas pessoas ensinavam isso, mas elas não ensinavam, deixa eu ver aqui, ó, a gente tem Romanos 6, de 5 a 8. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo,
cremos que também com ele viveremos, amém? Então, essas pessoas aqui, Himeneu e Fileto, né, eles ensinavam que a gente teve uma nova vida por intermédio ali de Romanos 6,4, mas eles não ensinavam que nós ressuscitaremos com Cristo lá no fim dos dias, amém? Então, Paulo, o que que ele está passando aqui para Timóteo, né? Que a gente tome cuidado com ensinamentos de ordem equivocada no que diz respeito à palavra de Deus, tá? De uma maneira geral, é isso, amém? Tá? Seguindo aqui. 1 Timóteo 1, 19 até 20. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu, eu procurei, mas eu não tinha visto que estava aqui no próximo slide, tá? Então foi o que eu li para vocês aqui da Bíblia. Agora sim, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem pertence a ele, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Amém? Tem uma leitura recomendada, que essa é bastante longa, eu não vou ler, amém, amados? Depois eu peço aí que vocês leiam. Tito 3, de 1 a 11, tá? Esse é muito importante, tá? É muito importante. Verso 20, 2 Timóteo 2, verso 20. Em uma grande casa não há apenas vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para propósitos especiais e outros para uso comum, tá? O que que esse verso quer dizer de uma maneira geral? Exatamente o que eu coloquei aqui como nota para vocês, tá? Que nem todos serão pastores, pregadores, mas todos nós teremos e precisaremos buscar essas oportunidades de participar do avanço do reino, a partir do dom entregue de graça pelo nosso Deus. Amém? Então, que nós possamos pregar a todo tempo, declarar o evangelho com os lábios ou através das nossas vidas. Amém? Eu costumo falar sempre isso, em célula, em pregação minha, enfim, que nós possamos ser a pregação do evangelho, que as nossas atitudes, o nosso caráter, a maneira como nós nos portamos nos lugares que nós frequentamos, seja na escola, seja na faculdade, seja em nossos trabalhos, amém? Que as nossas atitudes sejam uma pregação, amém? Para que não fique a impressão que apenas aqueles que sobem no altar vão pregar a palavra de Deus. Não, essa é uma missão de todos nós, tá? Todos nós, como obreiros dentro da casa do Senhor, como filhos do Deus vivo, precisamos pregar as boas novas do Evangelho. Amém? Verso 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será instrumento para propósitos especiais, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, né, o objetivo de cada pessoa deve ser este: ser um instrumento dentro do templo nas mãos do Senhor, dedicado e útil ao Mestre, ficando livre dos erros combatidos pelo apóstolo nessa carta. Tudo isso que nós lemos aqui nos últimos versículos, amados, que nós possamos nos afastar de conversas vãs, de conversas profanas, que nós possamos, vai estar um pouco mais aqui para frente, que nós possamos nos afastar dos desejos, de tudo aquilo que a gente gostava na nossa mocidade, né? É assim que diz a palavra do Senhor. Se a gente se purificar dessas coisas, nós seremos instrumentos para propósitos especiais, santificados dentro da igreja do Senhor, amém? Então, é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o apóstolo Paulo estava deixando como ensinamento aí para Timóteo, para o pastor Timóteo, e para que o pastor Timóteo passasse isso para a congregação dele, para aqueles que ele estava ensinando, discipulando também. Da mesma maneira que acontece nos dias de hoje, amém? Da mesma maneira que o nosso pastor faz conosco, e que nós, em nome de Jesus, faremos aí com quem, enfim, com quem for nossos liderados, com quem forem os nossos pares aí, dentro da igreja do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aqui. Vamos lá. Próximo slide. Aqui, ó. É esse aqui que eu citei para vocês no último slide. Fuja das paixões da mocidade. Lembrando que o apóstolo Paulo, recomendando tudo isso ao Timóteo, bem? Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Aos jovens,
Vamos lá. 1 Timóteo 4,12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja nós jovens, amém? Em nome de Jesus aí. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não é porque somos jovens que podemos nos esconder atrás aí da nossa juventude, da nossa falta de sabedoria, talvez, né? Porque o tempo traz sabedoria para a gente, amém? Mas que nós possamos ser exemplos para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, amém? E que nós possamos ter uma vida correta, né? Ter alguns versículos de exemplo aí, Romanos 12, 17, 18. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amém? Romanos 14, 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Deixa eu traduzir isso para vocês. Numa contenda, numa briga, numa discussão, nós somos conhecedores da palavra de Deus, amém? Então, que nós possamos ser os maduros nessas situações, que nós possamos trazer paz nesse tipo de situação, amém? Vou ler de novo. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, amém? E aí a gente tem aí Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver. Lembrando que o livro de Hebreus não tem um autor reconhecido, tá? Muita gente, como eu, pensa que diz respeito ao apóstolo Paulo. Eu creio que tenha sido ele que também escreveu, tá? Então vamos imaginar que aqui é o próprio apóstolo Paulo falando: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Olha que importante, amém? Que nós possamos ser santos, que nós possamos ser aqueles que trazem a paz para os lugares, para os ambientes que nós frequentamos, amém? Já se encaminhando aí para um final, a gente está no verso 23 e 24, tá? Evite as controvérsias tolas e insolentes. Vai um pouco de encontro àquilo que a gente leu no início aí da passagem do obreiro aprovado, amém? Evite as controvérsias tolas e insolentes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar. Quem que é esse servo do Senhor? Somos nós, amém? Mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, tolerante. Queridos, é fácil isso aqui? É claro que não. Amém? Mas é o que a gente precisa tentar ser. E aí tem lá uma leitura recomendada, ó, Eclesiastes 7:9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Eita Deus, que cajadada para mim, inclusive. Glória a Deus. Vamos passar para o próximo aí. Verso 25: deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele. E aqui, amados, eu quero abrir um parênteses, né? A gente tem vivido tempos aí no nosso ministério, no Bola de Neve, né? De pessoas que saíram feridas, pessoas reclamando de liderança, tá? Eu não vou dizer que todas essas pessoas que saíram alegando esse tipo de coisa estão corretas, tá? Mas eu duvido muito que todas elas estejam erradas também. Então, o que pode ter faltado a líderes, por exemplo? Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele. Amém? Então, não vou generalizar, cada caso é um caso. É claro que existe a correção, mas talvez tenha faltado um pouco de amor em muitas dessas situações aí que a gente vê pipocando aí nas últimas semanas, amém? O apóstolo Paulo, já prevendo esse tipo de coisa, estava alertando a um de seus pastores, a um de seus discípulos, Timóteo, né? Deve corrigir com mansidão os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Ou seja, a exortação, ela não deve vir com ira, ela não deve vir com ignorância, ela não deve vir com intransigência, ela deve vir para que a pessoa que está sendo exortada seja direcionada para onde? Ao arrependimento, se ela verdadeiramente errou, amém? E também ao conhecimento da verdade, que é o quê? A palavra de Deus, ou seja, quando o apóstolo Paulo, ele fala em exortar em amor, né, ele está falando exatamente isso, exortar à luz da palavra de Deus, amém? Que a gente possa ter isso em
nossos corações e nossas mentes quando a gente, por alguma razão, precisar fazer algum tipo de exortação, amém? Não julgar, mas sim direcionar essas pessoas que estão sendo exortadas ao, em amor, né, ao conhecimento, ao arrependimento, ao conhecimento da verdade que é a palavra de Deus, amém? Verso 26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da cilada do diabo, que os aprisionou para fazerem a vontade dele, né? Aí eu dei uma na canela esquerda, eu vou dar uma na canela direita agora, vem? Leitura recomendada, a armadura de Deus, né? Que, que é aí que eu digo que tem, a gente não consegue generalizar, né? Existem pessoas que exortaram sem amor, mas existem também pessoas que mereceriam uma exortação, amém? E para que essas pessoas que mereceriam essa exortação, para que as pessoas não caiam em situações que se coloquem na condição de merecer uma exortação, que ela possa se revestir da armadura de Deus, tá? Eu não vou ler aqui para vocês agora, mas eu vou ler aqui o verso 6, 11. A armadura de Deus está lá em Efésios 6, amém? Eu vou ler só o 11 para vocês. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, amém? Porque certamente todo tipo de contenda, tudo, tudo de errado que possa vir a acontecer em nossas vidas, em nossas atitudes, tá? Tem uma razão, né? É o inimigo tentando nos colocar dentro de laços, tentando nos colocar dentro de situações que promovam o quê? Promova tudo que vá ao contrário do que é o amor de Cristo, do que é aquilo que o apóstolo Paulo prega, amém? Então, que nós possamos ser vigilantes em relação a isso, amém? Deixa eu voltar rapidinho para vocês aqui. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que queira dizer nesse momento? A gente já está se encaminhando aqui para o final, tá bom? Um por vez. Oba. Amém. Glória a Deus. Eu vou seguir, tá? No finalzinho a gente abre aí mais um momento aí para que todos possam falar aí, em nome de Jesus, tá bom? Então, de uma maneira geral, um resumão, amados. Considerações finais, amém? Servir em amor sempre, a Deus, ao próximo e a você mesmo. Lembrem-se, né? Os 10 mandamentos foram resumidos por Jesus em um mandamento, o amor, amém? Indião, apareceu para mim que você levantou a mão. Você quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não, acho que não. Vou seguir aqui, tá? Mas podem interromper, se necessário, tá bom? Ser santo, porque ele é santo, que nós possamos andar em santidade sempre, amém? Por quê? Porque ele é santo e sem santidade nós não veremos a Deus, amém? Nós falamos sobre isso aqui nos slides anteriores. Não se envolver em conversas inúteis, fofocas, por exemplo, amém? Se duas pessoas estão falando de uma terceira pessoa, amém? E essa terceira pessoa não está presente, isso se configura em fofoca, amém? Esse é o conceito da fofoca. A pessoa A está falando com a pessoa B da pessoa C, e a pessoa C está ali. Fofoca. É laço, amém? De uma maneira bem simples, assim, para todo mundo entender. Então, mais um tópico importante aqui, que nós possamos ser homens de Deus, homens e mulheres de Deus, amém? Sermos pessoas de confiança e excelente no servir, tá? Que possamos andar sempre em honestidade, sermos pontuais, termos comprometimento, né? E aí a gente está colocando aí realmente o contexto operacional da coisa, né? A gente está falando da escala, né? A gente está falando da falta de pontualidade, a gente está falando de comprometimento, né? Quando a gente entra no ministério, né? A gente não pode pensar, nós não podemos pensar apenas em nós, né? Tem outras pessoas dependendo de tudo aquilo que foi acordado. Por exemplo, se foi acordado que a sua escala é hoje, domingo de manhã, né? Tá todas as outras 20 pessoas do seu ministério tá contando com isso, tá bem? As outras 20 pessoas do seu ministério tá dormindo tranquila no domingo de manhã, por quê? Porque você falou que ia. Aí se você não foi, olha a bagunça que vira. Tá? Então é disso que a gente está falando aqui. Excelência no servir. Amém? É claro que problemas acontecem, mas a gente precisa se preocupar com isso, né?
Eu tive um chefe que ele chamava isso de senso de urgência. Cara, eu não consegui, os cultos de quinta são mais difíceis mesmo, né, porque a gente está trabalhando, tem que chegar lá, tem trânsito. Então, de última hora aconteceu alguma coisa. Cara, eu preciso me preocupar com isso. Eu preciso ligar para alguém, eu preciso avisar o líder, eu preciso ligar para alguém que mora perto da igreja, entende? Isso se chama senso de urgência. É algo só para a igreja, só para o templo? Não, isso aí é algo para as nossas vidas, amém? Por isso que eu citei meu chefe, que me ensinou isso aí. A gente precisa ter senso de urgência, amém? Precisamos ser humildes, andar em humildade, né? A gente só tem jovens senhores, talvez, aqui, né? Mas, para quem não sabe, né, no mês passado, no Ministério Infantil, o tema era altivez e humildade, amém? Então, se nós não andamos em humildade, tenho certeza que os filhos de vocês vão andar, porque eles foram ministrados nisso, amém? Então, que nós possamos ter humildade, termos corações ensináveis, né? Nos abrirmos para o novo de Deus, no sentido que, de quê, né? Talvez a pessoa, inclusive, isso acontece muito, né? Talvez a pessoa seja mais jovem do que eu, mas ela, naquele contexto ali ministerial, saiba mais do que eu. Então, eu preciso abrir o meu coração para quê? Para que essa pessoa, tá, dentro daquilo que Deus derramou sobre a vida dela, possa me edificar. Amém? Honrar os nossos líderes. Amém? É, é difícil para mim falar nisso aqui, porque eu sou um líder, né? É muito fácil para mim pedir, né, para que os líderes sejam honrados. Amém? Mas, caramba, os líderes, eles estão ali, é, se empenham ali na construção de uma escala, eles, muitas vezes, quando ninguém consegue cobrir uma escala, é o líder que cobre, amém? É, todo aquele contexto ali espiritual dentro de um ministério, né, está primeiro, né, ali em cima daquela liderança, né, que foi colocada ali, foi ungida, tá? Então, existe uma responsabilidade grande sobre vários aspectos ali de funcionamento de ministério em cima do líder, né? Então, que a gente possa, sim, honrá-los, amém? Eu até falei que é difícil para mim falar porque eu sou líder, mas, por exemplo, no Ministério Infantil, eu me coloco na condição de servo, eu não sou líder lá no Ministério Infantil. Amém? Que todos não imaginem que porque eu sou diácono, que eu entro no ministério infantil ali na condição de diácono. Não, me coloco ali na condição de servo. Amém? Quem criou as escalas, quem criou as atividades ali, eu preciso me submeter a tudo isso. Amém? Até por uma questão, não, a honra envolve tudo isso, né? Mas, caramba, é uma pessoa que está ali, que está se dedicando a isso, então que eu possa, né? Até que para que ela possa se fortalecer na sua caminhada, né? Que ela possa sim se sentir honrada, amém? Sabe o que é isso? Honra o seu líder. Entra no conceito de amor ao próximo, amém? Eu não vou atender a tudo aquilo que o líder está me pedindo. Puxa vida, aonde está o seu amor àquela pessoa? Esquece que ele é seu líder. Aonde está o seu amor àquela pessoa? Preparou tudo aquilo ali para que o ministério funcionasse de uma maneira adequada ali para o andamento do reino de Deus, amém? Então pensem nisso, né? Amor, amor, sempre amor, amém? Ser fiel ao ministério, aos líderes, à visão da igreja, a gente viu tanta coisa acontecendo nas últimas semanas, amados, sabe? A gente viu tanta gente falando tanta bobagem e pouca gente defendendo, sabe? É disso que a gente está falando aqui, amém? Porque talvez, não sei se estou vendo aqui e tal, mas eu não vou mudar de página para não bagunçar aqui, tá? Mas a grande maioria de nós aqui, eu sou um cristão formado nesse ministério, amém? Eu fui transformado nesse ministério, tá? Eu sei o que Deus fez na minha vida dentro desse ministério, amém? Aí aparecem pessoas e, né? Parece aquela festa lá dos católicos, lá de maiar o Judas, né? Vamos maiar o Judas, vamos dar paulada no Judas, vamos dar soco no Judas, vamos tacar ovo e ninguém fala nada, entendem? Então que nós possamos ser fiéis ao nosso ministério, à nossa liderança, à visão da igreja, tá? Vou dar um exemplo aqui, de repente batalha espiritual virou, sabe, virou feitiçaria, e a gente sabe que não é, amém? A gente experimenta isso na nossa igreja, então que a gente possa defender aí a visão da nossa igreja, amém? Poxa, a gente já falou disso aqui agora, né? Manejar bem a palavra de Deus. Lembre de uma coisa, quando eu falei lá da armadura de Deus, o único item de ataque da armadura
é a espada, é a palavra de Deus, amém? Então você tem um escudo para te defender, você tem uma couraça para te defender, um cinturão para te defender, um capacete para te defender, amém? Mas quando você quer ir para cima do inimigo, você vai usar o quê? A sua espada, que é a palavra de Deus, que possamos manejar bem a palavra de Deus, amém? Entender o sentido de ser você mesmo, de sermos nós mesmos sacrifícios vivos diante do altar do Senhor, amém? Isso vai nos abençoar, nos santificar, mas exigirá de nós uma entrega de parte do seu tempo, recursos para servir ao Senhor. E assim fazer isso sempre com alegria e amor no coração, amém? Somos a lenha que queima no altar, muitas vezes, amém? Tá? Que nós não venhamos nos deixar cegar de que apenas o pessoal do louvor, os levitas, glória a Deus pela vida deles, mas não são apenas eles que fazem o incenso subir, nós também somos sacrifício vivos. Nós também somos lenha que queimamos lá naquele altar, amém? Nós também somos parte do todo que faz o Senhor se inclinar sobre aquele lugar, tá bom? Então, que nós possamos fazer isso como? Com alegria e amor no coração, hein? Porque é para Deus. Eu acho que eu até escrevi isso que eu vou falar aqui para vocês mais para frente, mas eu vou falar já. É, Deus não precisa de nós servindo, mas Ele quer que nós sirvamos. É diferente, amém? Porque através do nosso servir, nós seremos edificados, nós seremos abençoados, amém? Glória a Deus. Considerações finais. Disse-lhes Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, amém? Mesmo que Deus esteja em silêncio, Ele está trabalhando por nós, pela nossa terra, pela nossa igreja, e que nós possamos ser aqueles que falam: eu também estou trabalhando, amém? 1 Coríntios 15, 5, 8, o anterior, né, João 5, 17, agora 1 Coríntios 15, 5, 8. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. E para finalizar, já falei isso aqui, nunca se esqueçam, sem amor nós nada seríamos. Amém? 1 Coríntios 13, de 1 a 3, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ou seja, não sirvo para nada, né? Amém? Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada me valerá. Amém? Glória a Deus, porque Ele é santo, porque Ele é grande, amados. Deus abençoe a vida de todos, viu? Tá aberta a resenha santa. Se alguém quiser falar alguma coisa, manda ver aí. Eu vou desligar aqui a gravação, tá, Paulo? Para que a gente Amém. possa ter um momento aí mais particular. Glória a Deus. Quer que eu tente aqui? Eu acho que eu consigo também.